TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é terça-feira, dia 8 de julho, um dia muito especial porque a gente completa um ano de Correio Petropolitano na TV, primeira edição, e por isso eu agradeço muito a audiência de vocês. E você vai ver na edição de hoje. Motorista de caminhão morre em acidente no Duarte da Silveira, em Petrópolis. Ossada humana é encontrada em um terreno baldio em Três Rios. Adolescente grávida e jovens são baleados em Três Rios. Prefeitura de Petrópolis vai redirecionar a unidade de saúde da Coronel Veiga. Carro é roubado em Três Rios. Homem é preso e menor apreendido por tráfico de drogas em Teresópolis. Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas em Paraíba do Sul. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O motorista de um caminhão morreu na tarde desta segunda-feira em um acidente que aconteceu na BR-040, na pista que dá acesso ao bairro Duarte da Silveira, aqui em Petrópolis. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo que transportava cerveja tombou e despencou do viaduto na altura do quilômetro 80 da pista, sentido Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 4h20 da tarde, na pista sentido Rio de Janeiro, na altura do quilômetro 80 em Petrópolis. Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o motorista preso nas ferragens do caminhão. Equipes da Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora Rio, a Concer, e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros socorros à vítima, que não resistiu e morreu no local. A Polícia Rodoviária Federal informou que após o tombamento, o veículo caiu do viaduto e interditou um trecho do bairro Duarte da Silveira, Petrópolis. Segundo a Concer, o trecho chegou a ficar interditado parcialmente e gerou lentidão no trânsito. Por volta das 6 horas da tarde, a pista foi totalmente liberada. Até o fechamento desta edição, a entrada do bairro Duarte da Silveira permanecia interditada e 5 linhas de ônibus foram afetadas. Além disso, em outras imagens que circularam nas redes sociais, mostraram o momento que populares saquearam parte da carga que o caminhão transportava. E, gente, olha só, uma ossada humana foi encontrada no último sábado em um terreno baldio, na região da Rua Direita, em Três Rios. Exames estão sendo realizados para identificar o material e saber se pertence a um homem que estava desaparecido há alguns dias na região. Quem vai trazer mais informações sobre este assunto para a gente agora é a repórter Ana Beatriz Tomás. Segundo a Polícia Militar, os moradores do bairro Vila Paraíso estavam reunidos para procurar um idoso desaparecido já há alguns dias. Eles encontraram uma ossada humana dentro de sacos plásticos próximo à margem de um rio no local na Rua Direita. Em um segundo ponto, em frente ao local, foram localizados outros ossos em uma área onde um homem conhecido como Dica costumava queimar bambus. A Polícia Militar foi acionada e preservou os dois locais até a chegada da perícia da Polícia Civil, que recolheu o material com o apoio do Corpo de Bombeiros. Segundo os agentes, ainda não é possível confirmar o tipo de material. Durante a ocorrência, um dos moradores que participava das buscas procurou os policiais e relatou que suspeitava que os restos poderiam ser de seu pai, Carlos Roberto de Andrade, de 74 anos. Cujo desaparecimento já havia sido registrado na 108ª Delegacia de Polícia. O caso foi registrado na mesma delegacia. Ana Beatriz Tomás, para a TV Correio da Manhã. Ana, obrigada pelas informações. Bom, e uma adolescente grávida de apenas 15 anos
e um jovem de 19 foram baleados no fim da noite do último sábado, também em Três Rios. Ambos foram levados ao Hospital das Clínicas de Nossa Senhora da Conceição, mas o jovem não resistiu. Quem vai trazer mais informações sobre este assunto para a gente agora é Jonathan Joras. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas estavam indo em direção à casa da sogra da adolescente quando um homem encapuzado se aproximou e realizou diversos disparos. O crime aconteceu na rua Ari Barroso, no bairro Jaqueira, por volta das 10 horas da noite. A Polícia Militar informou também que a menor foi atingida no braço direito e o jovem na região lateral do abdômen. Eles foram levados ao Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios. O jovem chegou em estado crítico, não resistiu e morreu na unidade. A adolescente foi liberada logo após o atendimento. A ocorrência foi registrada na delegacia de Três Rios e a polícia segue investigando o caso. Até o fechamento desta reportagem, o suspeito não havia sido encontrado. Eu sou Jonathan Joras, para a TV Correio da Manhã. Jonathan, obrigada pelas informações. Bom, e agora mudando de assunto, após uma reportagem que foi publicada no jornal Correio Petropolitano e também aqui, claro, na TV Correio da Manhã, sobre os riscos de uma construção de unidade de saúde na Rua Coronel Veiga, a Prefeitura de Petrópolis afirmou que vai redirecionar o local do projeto. A fábrica de chocolate Patrone, que é dona do imóvel que está localizado na Rua Coronel Veiga, entrou na Justiça para tentar anular o decreto da Prefeitura. O local está incluído no projeto do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que prevê a construção de uma nova unidade de atenção especializada em saúde, com recursos do Ministério da Saúde e da Caixa Econômica Federal. A ação foi distribuída à 4ª Vara Civil de Petrópolis, que chegou a agendar uma audiência para a última quinta-feira. Em maio deste ano, o jornal Correio Petropolitano e a TV Correio da Manhã já haviam noticiado em primeira mão a desapropriação dos 2 terrenos na Rua Coronel Veiga. Na petição inicial, a empresa Patrone inclusive citou a reportagem ao mencionar o histórico de alagamentos da região. Segundo a petição inicial, o Decreto Municipal número 79, de 12 de maio de 2025, publicado no Diário Oficial do município no dia 14 de maio, desconsiderou o histórico de riscos da área. A defesa da fábrica argumenta que o local escolhido está em uma zona de alto risco geotécnico e hidrológico, conforme o mapeamento oficial da Defesa Civil de Petrópolis, elaborado após as tragédias climáticas de 2022. Além disso, a defesa destaca que não há laudos técnicos que garantam a segurança do terreno para receber um equipamento público desse porte. No mesmo mês, nossa equipe foi até o local e conversou com a psicóloga Aline Silva, que trabalha próximo ao local. Ela relatou que os arredores são constantemente prejudicados com as enchentes. O ruim é que o acesso fica limitado, né? Tanto para quem vem do centro como quem vem do Quitandinha, porque ali também costuma encher, né? Com mais frequência. O processo pede uma liminar para suspender imediatamente os efeitos do decreto, impedir qualquer ato de emissão na posse, início de obras ou continuidade do processo de desapropriação, além de declarar a anulação definitiva do ato administrativo. A empresa também solicitou que sejam expedidos ofícios para o Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, IFAM e órgãos da Defesa Civil, para que verifiquem o cumprimento das exigências legais, especialmente pelo uso de recursos federais no projeto. Bom, em um parecer que foi apresentado no dia 6 de junho, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro se manifestou contra o pedido liminar da fábrica Patrone. O promotor Pedro de Oliveira Coutinho avaliou que não estão presentes os requisitos do Código de Processo Civil para conceder a tutela de urgência. O MP reconheceu que o local sofre com constantes alagamentos, mas ressaltou que a própria fábrica funciona ali há mais de um século sem que tenha sido impedida de operar por causa desses riscos. E mesmo assim, o MP opinou favoravelmente ao pedido da fábrica para que fossem expedidos ofícios aos órgãos federais e de defesa do patrimônio cultural e ambiental para que se manifestem sobre a legalidade e segurança do projeto. Bom, gente, olha só, um motorista de aplicativo teve o carro roubado na cidade de Três Rios na noite do último sábado. A corrida, que começou no bairro Portão Vermelho, terminou com o motorista sendo abordado pelo suposto passageiro que estava armado. A repórter Mariana Braga vai trazer mais informações sobre esta ocorrência aqui pra gente.
Em depoimento para a polícia, a vítima contou que trabalhava como motorista de aplicativo com o carro do pai quando foi acionado para uma corrida. Segundo os agentes, o motorista se dirigiu até o local para buscar o suposto passageiro no bairro Jardim Glória, em Três Rios, e aguardou o embarque do passageiro. Após o início da corrida, ele teve o trajeto alterado para o bairro Cantagalo, quando o criminoso anunciou o crime e apontou uma arma na direção dele. O homem ordenou que a vítima saísse do veículo e levou o automóvel e uma carteira que continha os documentos dele. O motorista voltou a pé e conseguiu um celular emprestado para falar com o pai. Depois disso, ele seguiu até a 108ª Delegacia de Polícia, onde o crime foi registrado. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Mário, obrigada pelas informações. E na cidade de Teresópolis, um homem foi preso e um menor foi apreendido por tráfico de drogas na última sexta-feira. Eles foram detidos em flagrantes na região do bairro São Pedro. A Ana Beatriz Tomás vai trazer mais informações sobre esta ocorrência. Segundo a Polícia Civil, os dois envolvidos são integrantes de uma facção criminosa e já eram conhecidos em Teresópolis pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Durante uma ação que ocorreu na última sexta-feira no bairro São Pedro, os agentes apreenderam com eles porções de crack e um telefone celular. A operação ocorreu após um trabalho de investigação e monitoramento da Polícia Civil. O homem irá responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico, e o menor por ato infracional, análogo ao mesmo crime. Eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Teresópolis. Ana Beatriz Tomás, para a TV Correio da Manhã. Ana, obrigada pelas informações. Já em Paraíba do Sul, também no sábado, um homem foi preso em flagrante. Com ele foram encontrados uma quantidade de dinheiro, além também de entorpecentes. Quem traz mais informações sobre este assunto é o repórter Gabriel Toledo. A ação conjunta foi realizada por policiais civis e militares no distrito de Werneck. Ele estaria assustando a população ao comercializar drogas carregando uma suposta arma de fogo na cintura. Há algumas semanas, a polícia vinha investigando denúncias de que ele estaria andando armado no bairro, comercializando entorpecentes e também fazia a contabilidade do tráfico de drogas. Por isso, foi expedido o mandado de busca e apreensão que foi cumprido no sábado. Na casa do suspeito, os policiais encontraram uma arma falsa, 66 pinos de cocaína, além de R$ 26.535 em espécie. Todo o material e o dinheiro foram apreendidos e o homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. Toledo, obrigada pelas informações. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Vetos da Prefeitura afetam o funcionamento do Disque Antirracista em Petrópolis. Realeza da Oktoberfest de Blumenau participam da Bauerfest. Mais de 600 veículos de turismo e 93,5% de taxa de ocupação hoteleira neste fim de semana na Bauerfest. Polícia Militar distribui pulseiras de identificação para crianças durante a Bauerfest. Balcão de empregos da Prefeitura de Petrópolis oferece mais 85 vagas para esta semana. Poupança tem entrada líquida de 2 bilhões e 100 milhões de reais em junho. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar.
Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Na semana do Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial no Brasil, que foi celebrado no dia 3 de julho, a Prefeitura de Petrópolis sancionou a lei que cria o Disque Antirracista, que é um canal de denúncias para atender a população vítima de racismo. No entanto, foram vetados alguns pontos essenciais da legislação. No início de julho, a Câmara de Vereadores de Petrópolis aprovou o Programa Municipal Disque Antirracista, projeto integrado à Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial da Prefeitura, visando fortalecer as políticas públicas de combate ao racismo e a promoção da igualdade racial na cidade. A iniciativa é de autoria da vereadora professora Lívia Miranda, que ressalta a importância dos artigos vetados. O nosso movimento agora, junto com todo o movimento social, é fazer a derrubada desse veto aqui na Câmara Municipal. Petrópolis precisa ser uma cidade antirracista, né? As diretrizes cortadas pelo Executivo foram o recebimento e o direcionamento dos casos aos órgãos competentes, o auxílio à vítima, medidas de monitoramento aos crimes de combate racial, as despesas orçamentárias e a execução da lei. Além dos cortes, a vereadora Lívia destacou que não houve diálogo entre o Executivo e o Legislativo, o que impede a compreensão do real motivo dos vetos, tendo em vista que o instrumento tem o objetivo de funcionar de forma multiprofissional, assessorando as vítimas para que possam reportar os casos às autoridades e órgãos competentes, além de oferecer suporte jurídico, psicológico e assistencial. Agora, a matéria voltará para a Câmara de Vereadores, o que possibilita a possível derrubada da decisão do Executivo. Transformando isso em lei, a gente passa a ter um programa permanente de recebimento das denúncias dos casos de racismo e é esse o nosso trabalho agora, fazer a derrubada do veto para que Petrópolis seja realmente uma cidade antirracista. Vale ressaltar que a cidade de Petrópolis ocupa o 3º lugar no ranking das denúncias de racismo no estado, registradas entre 2018 e 2019, de acordo com dados do dossiê de crimes raciais do Instituto de Segurança Pública, divulgado em 2023. Gente, olha só, a realeza da Oktoberfest, que é a festa alemã de Blumenau, marcou presença na 36ª Bauerfest aqui em Petrópolis neste fim de semana. O encontro fortaleceu os laços entre as duas grandes festas germânicas do Brasil. A agenda incluiu recepções, apresentações culturais e também ações promocionais. A tradicional Bauerfest acontece até o dia 13 de julho em vários pontos de Petrópolis. O prefeito Ingo Rames disse a importância dessa festa para a cidade. A Bauer é importantíssima para a cidade em todos os sentidos, não só para a gente realçar, fortalecer, valorizar cada vez mais a cultura alemã na nossa cidade, como também para a nossa economia, para a nossa renda. Atrai muitos turistas, faz com que a economia gire. Já o secretário de Turismo, Pablo Kling, destacou que a festa desse ano melhorou em vários aspectos e falou da importância dos turistas, que são responsáveis pela melhora econômica na cidade. O turista ganha dinheiro fora, vem para cá e gasta o dinheiro dele aqui com petropolitanos, com o comércio, com a movimentação de serviços. Isso é fundamental para desenvolver empregos e aumento de renda e desenvolver a economia da cidade.
Na última sexta-feira, dia 4, o Palácio de Cristal foi palco de uma troca de experiências culturais entre cidades que celebram a cultura alemã. O encontro celebrou a participação das realezas da Oktoberfest, que é a festa alemã típica de Blumenau. O momento celebrou a união entre duas das maiores festas típicas alemãs do Brasil. A realeza da Oktoberfest veio acompanhada do diretor-geral da festa, que acontece em Blumenau, e é a maior festa alemã das Américas e, segundo o diretor, a segunda maior do mundo. Esse movimento de garantir com que novamente Blumenau e Petrópolis reestreitem esses laços de cidades irmãs com foco na cultura germânica, que é algo absolutamente importante e necessário para a cultura dessas cidades, tem um papel muito importante, estratégico para essa consolidação. Além disso, Guilherme destacou a importância das realezas para as festas alemãs e ressaltou que a rainha e as princesas de Blumenau estarão presentes na Oktoberfest em Munique, na Alemanha. As meninas da realeza são os principais símbolos do evento, né? Elas nos representam institucionalmente. A realeza da Oktoberfest Blumenau, agora no mês de setembro, estará na Oktoberfest Munique. Elas têm a oportunidade de, inclusive, subir ao palco para a sangria do primeiro barril da Oktoberfest Munique. A rainha da Oktoberfest, Gabriele Kratz, esteve pela primeira vez na Bauerfest e disse que se sentiu em casa na cidade imperial, já que Blumenau e Petrópolis são duas cidades que celebram a cultura germânica. A grande importância é principalmente para a gente manter a nossa cultura viva, né? E até mesmo comentários sobre as cidades irmãs, a gente manter essa parceria para que possamos, assim, também trocar informações e manter viva a cultura germânica dentro do Brasil. Já a rainha da Bauerfest, Tânia Mello, destacou a importância do encontro das realezas, principalmente para a cidade. Vai trazer conhecimento, vai trazer um laço muito importante para as culturas, como eu já falei anteriormente, né? Entrelaçar mais. O secretário de Cultura de Petrópolis, Adenilson Honorato, ressaltou a importância de há tantos anos a cultura alemã ser cultivada em Petrópolis. Primeiro que nós temos a tradição de 36 anos de estar trazendo essa cultura, relembrando a cultura germânica da nossa cidade. Então é muito importante que possamos cada vez mais colocar o petropolitano pertencente a essa cultura, a essa festa maravilhosa. E ainda falando em Bauerfest, esse tempo frio e o feriado na cidade do Rio de Janeiro, por conta da reunião da cúpula do BRICS, movimentaram o segundo fim de semana da 36ª Bauerfest aqui em Petrópolis. No sábado e no domingo, 646 ônibus e vans de turismo foram adesivados ao passarem pelos pórticos do Quitandinha e do Bingen, um número 64% maior do que no primeiro fim de semana da Festa do Colono Alemão, que registrou a entrada de 394 veículos. A taxa média de ocupação hoteleira também registrou um aumento em comparação ao primeiro fim de semana da festa. De acordo com os dados do Disque Turismo, a taxa foi de 93,56% para 2 noites e de 85,9% para 3 noites. De acordo com o prefeito Ingo Rames, o feriado na cidade do Rio de Janeiro ajudou ainda mais a impulsionar o movimento turístico e a trazer mais visitantes para a Bauer. No sábado, tanto no pórtico do Bingen quanto no Quitandinha, foram adesivados 372 ônibus ou vans de turismo. No domingo, foram 274 veículos. Para os veículos que chegam na cidade após receberem o adesivo, seguem até um dos 2 pontos de desembarque da festa, de onde seguem para os locais de estacionamento estabelecidos pela Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes. A 36ª Bauerfest vai até o dia 13 de julho em vários pontos da cidade. A programação completa está no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br. Promovida pela Prefeitura de Petrópolis e o Clube 29 de Junho, a Bauerfest tem ainda o patrocínio da Águas do Imperador, Embratur, Caixa, Turisrio, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Ministério da Cultura. A Império é a fornecedora do chopp oficial da Bauer. E durante a edição da Bauerfest desse ano, a Polícia Militar de Petrópolis está promovendo uma ação preventiva para garantir mais segurança às famílias com a distribuição gratuita de pulseiras de identificação para as crianças. Quem vai trazer mais informações sobre esse assunto para a gente agora é a repórter Mariana Braga. As pulseiras contêm informações essenciais, como o nome da criança, o nome do responsável e um telefone para contato. O objetivo é facilitar a rápida localização dos responsáveis devido ao grande número de pessoas presentes no evento. A ação é coordenada por policiais militares em parceria com outras instituições. As pulseiras estão sendo distribuídas em pontos estratégicos da festa, como, por exemplo, nas entradas principais. Além disso, de acordo com os policiais,
A pulseira de identificação é uma ferramenta que ajuda a reduzir a angústia em situações de desencontro e perda e permite uma resposta mais rápida e segura para reunir as crianças dos responsáveis. A recomendação é que todos os responsáveis por crianças procurem os pontos de distribuição assim que chegarem à festa e preencham os dados de forma completa e rápida. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Mari, muito obrigada pelas informações. Bom, gente, olha só, a Prefeitura de Petrópolis publicou um novo decreto que prorroga por mais 90 dias a situação de emergência nas áreas do município que foram afetadas pelas fortes chuvas que aconteceram em abril deste ano. A gente vai entrar ao vivo agora com a repórter Ana Beatriz Tomás, que vai explicar pra gente melhor o que significa esse decreto, né? O adiamento desse decreto de emergência aqui na cidade de Petrópolis. Então, Ana, boa tarde, tudo bem com você? Explica pra gente um pouquinho o que funciona, né? O que significa adiar esse decreto de emergência por mais 3 meses. Boa tarde, Rafa. Boa tarde para você que nos acompanha. É isso mesmo, o decreto foi assinado pelo prefeito aqui da cidade de Petrópolis, Ingo Rames, e mantém o estado de alerta para possibilitar a continuação das ações de assistência, reconstrução e segurança para a população petropolitana. A situação de emergência foi decretada no dia 5 de abril deste ano, após a cidade registrar mais de 300 milímetros de chuva em menos de 24 horas, o que provocou deslizamentos de terra, alagamentos e danos em diversas regiões aqui da cidade. De acordo com o documento, mesmo com os avanços nas ações de resposta, ainda existem danos estruturais significativos que exigem obras de contenção e reabilitação, com o cronograma que já está em andamento. Então, essas obras já estão sendo realizadas, mas ainda precisa melhorar algumas coisas. O decreto destaca ainda que a cidade segue realizando os serviços emergenciais, como fornecimento de abrigos temporários, distribuição de materiais e apoio para o ressarcimento das famílias afetadas, que estão sem previsão de encerrar essas ações. A prorrogação permite ainda que a Prefeitura continue adotando medidas administrativas especiais aí para esse período que exige um pouco mais de atenção. Com a nova determinação, todas as autorizações e condições previstas no primeiro decreto continuam válidas durante esse período aí de prorrogação. Ou seja, a Prefeitura adotou essa medida, Rafa, para poder continuar fazendo essas obras de melhorias aqui para a cidade após as chuvas que registrou aqui a cidade no início de abril. Com você aí de volta, Rafa. Ana, é importantíssimo, assim, é bom para o pessoal de casa entender que, na verdade, esse decreto é importante até para que recursos sejam enviados aqui para a cidade, recursos federais, recursos estaduais. Então, esse decreto não é para deixar ninguém apavorado e assustado, não. É realmente para que a cidade continue a receber esses recursos e consiga realmente dar continuidade às obras e às necessidades, né, que a cidade foi muito afetada também esse ano em abril. Até importante também para o aluguel social ser mantido, se algumas famílias estão recebendo de abril desse ano. Isso tudo é uma medida importantíssima, então segue aí o decreto de emergência por pelo menos mais 90 dias, aí cerca de 3 meses. Então, Ana, muito obrigada por suas informações e pela sua participação aqui com a gente. E, gente, agora falando em oportunidade, a Prefeitura de Petrópolis, por meio do Balcão de Empregos, está oferecendo 88 vagas de emprego até esta sexta-feira. Os candidatos podem realizar o cadastro dos currículos no site oficial da Prefeitura. São 14 oportunidades de primeiro emprego disponíveis no balcão da Prefeitura de Petrópolis, que não exigem experiência, em vagas para açougueiro, ajudante de motorista, ajudante de obras, auxiliar de produção, repositor de mercadorias e técnico de eletromecânica. O balcão desta semana também conta ainda com 4 vagas destinadas à pessoa com deficiência, para auxiliar administrativo e auxiliar de logística. Os candidatos interessados devem realizar o cadastro dos currículos no site oficial da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br. A lista completa de vagas e pré-requisitos está disponível no nosso site, em correiopetropolitano.com.br. E agora, falando em economia, o saldo da aplicação na caderneta de poupança subiu pelo segundo mês seguido, com registros de mais depósitos do que saques de depósitos no mês de junho. As entradas superaram as saídas em 2 bilhões de reais, de acordo com o relatório, que foi divulgado na segunda-feira pelo Banco Central.
Em junho deste ano, foram aplicados 365 bilhões de reais contra saques de 363 bilhões. Os rendimentos creditados nas contas de poupança somaram 6,4 bilhões de reais. O saldo da poupança é pouco mais de 1 trilhão. Este é o segundo mês seguido de resultado positivo na poupança, após os 4 primeiros meses do ano de retiradas. No acumulado de 2025, a caderneta tem resgate líquido de 49,6 bilhões de reais. Nos últimos anos, a caderneta vem registrando mais saques que depósitos. Em 2023 e 2024, as retiradas líquidas da poupança foram de 87,8 bilhões e 15,5 bilhões de reais, respectivamente. Entre as razões para os saques está a manutenção da Selic, a taxa básica de juros, que está em alta e que estimula a aplicação em investimentos com melhor desempenho. No mês passado, junho, o Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou a Selic pela 7ª vez consecutiva para 15% ao ano, em um ciclo de contração na política monetária. Nós vamos agora a um rápido intervalo, mas não saia daí porque a gente volta daqui a pouquinho com o Correio Esportivo. É já já! Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso, estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta e, gente, como hoje é terça-feira, é aquele dia que vocês já sabem, é o dia de se atualizar sobre os principais destaques do mundo do esporte. Então vamos ao Correio Esportivo com Hugo Petersen e Gabriel Toledo. Olá, começamos agora mais um Correio Esportivo, um momento de focar em esportes na TV Correio da Manhã. Hoje daremos destaque ao Mundial de Clubes e também à Fórmula 1. O Fluminense venceu o Al Hilal por 2-1 e passou para a semifinal e garantiu o futebol brasileiro entre os 4 melhores da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Com a vitória, o tricolor vai enfrentar o Chelsea, que venceu o Palmeiras também por 2-1. Hugo, foram 2 jogos muito bons. O Palmeiras não jogou tão bem assim, mas o Fluminense, por outro lado, jogou muito melhor que o Al Hilal e conseguiu se classificar. É verdade, Toledo. Eu acho que o Palmeiras até jogou bem, mas só no segundo tempo, e ali já estava a situação mais complicada. Conseguiu empatar, foram 3 gols de jogadores do Chelsea, né? 2 de realmente jogadores atuando pelo Chelsea
e do Estevão, que até no momento que o Palmeiras foi eliminado, virou jogador do Chelsea porque já tinha essa cláusula no contrato. Então foram 3 gols jogadores do Chelsea, o Estevão jogou bem, tiveram várias boas atuações no segundo tempo do Palmeiras, mas a primeira etapa foi bem negativa e o Chelsea classificou e classificou com mérito. A gente falou que teria a chance de ter a lei do futuro e acabou que teve, e o Estevão fez um golaço. Foi um golaço, assim, teve um pouquinho de sorte, um pouquinho de falha do goleiro, mas no geral foi um golaço. E o Enzo Maresca, depois da partida, ele falou que foi uma partida perfeita. O Chelsea ganhou e teve gol do Estevão, realmente para o Chelsea foi o melhor resultado possível. E o jogo do Fluminense, um jogão também. É verdade, e eu até diria que também o gol que o Fluminense sofreu foi um gol que teve muita sorte envolvida. Porque o Coulibaly cabeceia a bola, rola uma falha na defesa. Mas era uma jogada treinada, mas que teve sorte. Teve muita sorte, porque foi aquele negócio. O Coulibaly cabeceia a bola bate no Marcos Leonardo e cai exatamente no lugar onde que ele precisa para finalizar. Pode ter sido treinada quantas vezes for, mas para acontecer, exatamente, para acontecer no momento do jogo, tem que contar um pouco com a sorte também, tem que contar com o vacilo da defesa do Fluminense, que sofreu ali um pouquinho, sofreu no final do jogo, mas olha, Toreto, o Fluminense mereceu a classificação, porém quero destacar que se o Fluminense cometeu os mesmos erros de conclusão de jogada que cometeu contra o Al Hilal nessa partida contra o Chelsea, pode se complicar, porque o gol que o Cano perdeu ele Everaldo, ele não chutou, e o Bono, mas a gente tem que destacar, o Bono, ele uma raça absurda ali, que se esticou, a gente já tinha destacado uma defesa dele contra o Manchester City, essa aí foi não tão difícil, mas foi muito boa. Muitos goleiros teriam desistido daquela bola, mas não, ele foi até o fim e conseguiu fazer uma defesaça. É aquele negócio, não chega nem a ser uma defesa, porque o Cano não chegou a chutar a bola, mas a ação dele ali... de bola. Exatamente, foi uma roubada de bola com a mão. Foi um negócio de verdade impressionante e um vacilo também impressionante. Que não pode ter. Mas qual que é a sua expectativa para essa semifinal entre Chelsea e Fluminense? Que com certeza vai ser um jogão. Olha, com certeza vai ser um jogão. Eu acho que o Fluminense tem toda a capacidade de passar. Mais uma vez. Exatamente. O Fluminense em muitos jogos eu pensava que podia ser um pouco inferior aos outros times. Só que aí a gente vendo na realidade, pode não ser tão bom tecnicamente, mas na raça, na tática do Renato Gaúcho, o time está se superando a cada partida. Então eu acho que realmente o Fluminense tem tudo para classificar e a gente tem que ver como é que vai ser esse jogo. Mas eu acho que o time do Chelsea é superior, isso eu não tenho a menor dúvida, o time do Chelsea é sim superior, mas eu acho que o Fluminense ainda pode passar, vai ser muito, para mim, decidido nas mudanças do time que vai ter por conta das suspensões. Porque o Fluminense não tem o Martinelli que fez gol, não vai ter um dos zagueiros que está suspenso, então a gente vai ter que ver como que o Renato Gaúcho vai mexer nessa equipe para conseguir compensar. Porque o time do Fluminense jogou esses 2 últimos jogos muito bem nesse modelo de jogo encaixadinho. Como é que vai ser agora? Aí a gente depende um pouco de ver. Mas tem tudo para passar. Com as substituições durante a partida, a gente viu. O Renato Gaúcho foi cirúrgico em todas, inclusive o Hércules fez gol contra o Al Hilal e contra a Inter de Milão, gols da vitória e vindo do banco. Ou seja, o Renato Gaúcho tem mexido bem, mas eu acho que vai ser um jogão. Eu acho que o Fluminense tem totais chances de classificar também. Meu palpite, eu acho que vai ser 1-0 Fluminense. Eu acho que vai ser um placar magro também, vai ser 1-0, 2-1, da mesma maneira que foram os outros jogos dessa chave. Mas, diferente, eu acho que o Fluminense tem tudo para passar. Mas eu, honestamente, diferente das outras vezes, eu acho que vai dar Chelsea. Eu nas 2 vezes que o Fluminense passou, eu falei que tinha chance. Eu quase acertei o resultado de um dos jogos, inclusive. O Hércules acabou que fez o gol ali no final. Mas eu acho que o Fluminense vai classificar. Aí, na próxima edição, a gente vai ver aqui quem acertou, quem que errou. Mas pode acontecer qualquer coisa. E olha, a gente tem que destacar que, é claro, além da nossa expectativa, o torcedor tricolor também está assim. É mesmo, Hugo. A gente recebeu um vídeo lá diretamente do estádio, lá nos Estados Unidos, de um telespectador. E a expectativa deles, claro, sair com a vitória. Sem dúvida nenhuma, a gente vai ver as imagens daqui a pouquinho. E é realmente aquele momento de união da torcida no Brasil inteiro, se preparando para esse momento que é único na história do futebol brasileiro, né? Porque o Fluminense é o representante. Então, um momento único, os torcedores estão muito animados. Roda aí o vídeo. Crescer, crescer.
E do outro lado da chave, o Paris Saint-Germain venceu o Bayern de Munique por 2-0. O jogo foi marcado por uma lesão feia do meio alemão Jamal Musiala, além de 2 expulsões de jogadores do PSG. E essas expulsões podem ser decisivas, já que o PSG vai jogar contra o Real Madrid, que venceu o Borussia Dortmund, um jogo maluco que terminou 3-2. Toledo, a gente estava falando na parte do Fluminense e Chelsea, para nós vermos como é que ia ser o resultado, e na próxima edição a gente comentar. Nós dois erramos esse. A gente achou que ia dar Bayern e deu PSG. E um resultado até que surpreendente, porque os gols ali saíram 2-0, saíram 2 gols, com o Bayern de Munique com 2 jogadores a mais. Algo até que ninguém esperava, eu acho, né? Impressionante, realmente. O time do PSG se supera cada vez mais e foi um jogão, Toledo. A gente tem que destacar, foi um jogão. Eu falei ali da lesão do Musiala ali na hora do jogo, eu levei um susto. Porque foi uma lesão muito feia, ele virou o pé, uma imagem até que pode-se falar que causa uma sensação ruim vendo, né? É verdade, vai ficar de 4 a 5 meses fora, ele teve uma fratura na tíbia, uma situação muito complicada de um jogador tão promissor. Mas falando do jogo, o PSG passou com muito mérito, chega aí como o melhor time do mundo. Eu acho que o PSG cada vez mais se coloca como o melhor time do mundo. E queria destacar, a gente está falando de semifinal, mas a gente tem que destacar a fase de grupos, Toledo. Porque nesse Mundial de Clubes o PSG fez 12 gols, tomou um gol, o gol da vitória do Botafogo. A vitória do Botafogo fica cada vez mais impressionante, mesmo com o time já eliminado. Cara, se tu vê o histórico ali de todas as últimas partidas ali, final de Champions e até do Mundial, a única derrota é justamente pro Botafogo. Um negócio realmente impressionante, o Botafogo já está eliminado, mas o feito fica cada vez mais significativo. E se o PSG passar do Real Madrid, vai ficar mais que significativo ainda. Ainda mais se o PSG for campeão, que o Botafogo pode falar que foi campeão do time que foi campeão da Champions e também no Mundial de Clubes. É verdade. Mas agora a gente partindo para o outro lado da chave, a gente tem o Real Madrid e Borussia Dortmund, que foi um jogo muito mais difícil do que eu esperava, vou ser muito sincero. O Real Madrid foi melhor por grande parte do jogo, só que no finalzinho virou uma loucura. Exatamente, o jogo foi 2-0 ali, grande parte do jogo. Aí depois começou a sair uma onda de gols, o Mbappé fez um golaço de voleio, inclusive depois o jogo estava 3-2, o Courtois fez uma defesa. No último lance. A lá Courtois, que, nossa senhora, inacreditável. Courtois cada dia se coloca como o melhor goleiro do mundo, só não é o melhor goleiro do mundo quando ele não está jogando. Foi o caso da Champions, que o Real Madrid foi campeão, com ele se destacando muito na final. Porém, antes daquele destaque, foi o Lunin na campanha inteira. Mas o Courtois é muito decisivo. Eu diria, inclusive, que é o goleiro mais decisivo que a gente tem no mundo atualmente. Tem o Donnarumma ali perto, que o Donnarumma nas cobranças de pênalti é muito relevante. Porém, o Courtois é impressionante. E tem um contexto, assim, pegando um tempo mais atrás, tem o Neuer também, que o Neuer. Esse é inegável. O Neuer é protagonista, para mim, o melhor goleiro que a gente já teve no esporte. Só pra gente finalizar esse lado da chave, quem que você acha que passa entre Real Madrid e PSG? Olha, essa é uma situação muito complicada, porque a gente vai estar falando do melhor time do mundo, que joga o melhor futebol do mundo, e o maior time do mundo. Então a gente tem um negócio aqui de performance e peso de camisa, que a camisa do PSG não é nada perto da camisa do Real Madrid, vamos ser honestos. Porém, se a gente pegar o futebol por futebol, se fosse aquele jogo, se fossem as mesmas atuações, com 2 times aleatórios, eu diria que dá PSG sem dúvida nenhuma. Porém, se tratando de Real Madrid, qualquer coisa pode Real Madrid, acontecer. Que é o maior campeão mundial. Exatamente, o maior campeão mundial, o maior campeão da Champions, o maior campeão de tudo que disputa, essa é a verdade. Então, eu acho que qualquer coisa pode acontecer, porém, eu vou apostar no futebol dessa vez, eu acho que vai dar PSG. Eu também, mas será que a gente vai acertar também? Que a gente não tá acertando tanto. Eu acho que vai ser 2-1 PSG. Eu acho que vai ser um 2-0 PSG, com uma partida muito boa do Vitinho. Agora, trocando de esporte, Lando Norris venceu em casa o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 de 2025 neste último domingo, que terminou com um resultado histórico. Nico Hülkenberg, companheiro de Gabriel Bortoleto na Sauber, chegou em terceiro e conquistou o primeiro pódio de sua longa carreira. O brasileiro abandonou a corrida após um acidente. O alemão Nico Hülkenberg estreou na categoria em 2010 e mesmo fazendo boas corridas e sendo um piloto muito elogiado no paddock, nunca havia chegado entre os 3 primeiros. Seu melhor resultado até então havia sido um 4º lugar em mais uma corrida. O britânico Lando Norris, da McLaren, por sua vez, se aproximou de Oscar Piastri na briga pelo título de pilotos. Toledo, a gente tem que falar um pouco dessa corrida maluca,
que choveu, parou de chover, teve carro rodando, teve os vice-líderes da corrida, o Piastri, quase rodando em alta velocidade. Foi uma verdadeira loucura. Teve um monte de piloto que não terminou a corrida, dos pilotos estreantes. Só um deles terminou, e são 5. Então é um negócio verdadeiro impressionante, foi um caos. Mas o ponto principal, é claro, é o Nico Hülkenberg, que conseguiu esse terceiro lugar e segurou Lewis Hamilton da Ferrari em uma Sauber. E o Hamilton no seu país, né? Vale destacar isso. E olha, eu comentei com você, para quem não tem tanto assim noção de Fórmula 1 e mais de futebol, eu acho que a gente pode comparar com o Mirassol sendo classificado para uma Libertadores, eu diria, né? Exatamente. E o ponto que você tocou, Toledo, que é o Hamilton correndo na sua casa, não é só o Hamilton correndo na sua casa. É o Hamilton na corrida que ele, há 12 anos consecutivos, chegava entre os 3 primeiros. E o Nico Hülkenberg, depois de 239 corridas na Fórmula 1, ele conseguiu o primeiro pódio dele. É um negócio verdadeiramente impressionante, ainda mais do jeito que foi com muito mérito. E é muito legal a gente ver essas surpresas. Essas assim, zebras. Exatamente, porque às vezes é mais legal ver um corredor assim chegar em terceiro, o que nunca conseguiu na vida, do que às vezes ganhar a corrida, dependendo do corredor, né? Exatamente. Essa própria corrida, porque as McLaren estão sendo muito superiores nessa temporada, estão ganhando com muito mérito. Os 2 pilotos estão indo muito bem, inclusive o Norris ganhou por conta de uma punição do Piastri, que foi uma punição bem severa, inclusive. E no final das contas, quem recebeu toda a atenção de verdade foi o Hülkenberg, porque foi com muito mérito e foi muito legal ver essa vitória diferente. Vale destacar que a gente já tinha comentado que o carro da Sauber não era tão bom e tem melhorado e tem mostrado resultados. O Bortoleto chegou em 8º em outra corrida e agora o Hülkenberg em 3º. Inclusive, esse ponto que você destacou é importantíssimo, com dados de telemetria que foram feitos, que eles pegam o carro mais rápido de cada equipe, né, quem chega primeiro. O carro da Sauber foi o segundo mais rápido dessa corrida, 1 segundo e 1/10 atrás das McLaren, o que é impressionante. Uma equipe que estava lá atrás conseguiu o segundo carro mais rápido de uma equipe, apesar de todas essas condições. Essa temporada exatamente, estão muito à frente. É verdade. Hugo, a gente tem que terminar essa edição do Correio Esportivo, sempre muito bom. E é claro, a gente se vê na próxima edição. Um beijo. Até a próxima com as principais notícias do mundo dos esportes. Na quinta-feira os meninos voltam aí para trazer as atualizações sobre o mundo do esporte pra gente. Mas agora nós vamos a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. FAB simula acionamento de caça em preparação da defesa aérea para o BRICS. O governo do estado utiliza esquadrão antibomba para realizar varreduras e garantir a segurança de participantes da cúpula do BRICS. Guapimirim prepara festival de inverno após sucesso do Guapi Festeja Viseu. Venda de ingressos para o Carnaval 2026 tem nova etapa nesta quarta-feira. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. Bom, gente, a Força Aérea Brasileira, a FAB, realizou na última quinta-feira, dia 3 de julho, um treinamento de defesa aérea visando as atividades do BRICS que ocorreram na cidade do Rio de Janeiro e chegaram ao fim na segunda-feira. O exercício foi um alerta em base, situação que um caça em solo é acionado para atendimento a uma emergência. A simulação aconteceu na base aérea do Galeão, com o emprego da aeronave A-29 Super Tucano. A frota de defesa durante o BRICS conta também com o emprego dos caças a jato F-5. O simulado contou com unidades de tiro e radares de defesa antiaérea do 1º Batalhão de Guerra Eletrônica. Os equipamentos antidrones servem para impedir que drones não autorizados sejam operados em áreas militares e ou consideradas de risco, como, por exemplo, aeroportos. A execução das atividades ocorreu de forma integrada com outros órgãos de segurança pública. A simulação aconteceu no mesmo local onde desembarcaram parte dos chefes de Estado envolvidos no evento. É válido destacar que as atividades do BRICS na capital carioca se encerram nesta segunda-feira. E ainda falando sobre o BRICS, o governo do estado montou um esquema especial de segurança para atuar durante a reunião da cúpula do BRICS. O planejamento incluiu o Esquadrão Antibomba da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, que vem realizando ao longo de toda a semana varreduras nas instalações que receberam os eventos e visitantes ligados ao evento. Cerca de 17 mil policiais civis e militares e agentes do segurança presentes foram mobilizados. As reuniões com os representantes dos países ocorreram neste domingo e nesta segunda-feira no Museu de Arte Moderna no Aterro do Flamengo. Como parte dos preparativos, o Esquadrão Antibomba vem atuando em conjunto com agentes da Polícia Federal. Para o trabalho, são utilizados especialistas em explosivos, além de cães de faro e diversos equipamentos específicos para a ação antibomba. Os policiais do esquadrão vão seguir no trabalho preventivo pelos próximos dias e ainda vão contar com uma equipe preparada para atender qualquer ocorrência. Segundo o governador Cláudio Castro, o Esquadrão Antibomba é uma unidade da CORE que conta com profissionais experientes para atuação em grandes eventos do Rio de Janeiro. Além disso, um planejamento é montado com a integração entre as forças de segurança com o uso de tecnologia e inteligência. Nos dias de encontro, vão ser mais de 15 mil policiais militares, incluindo equipes do Comando de Operações Especiais, para garantir a segurança nas vias públicas e no entorno de hotéis, com suporte do Centro Integrado de Comando e Controle, instalado próximo à entrada principal do museu. O esquema especial da Polícia Civil inclui 1.400 policiais, com reforço de efetivo nas unidades que abrangem o evento e áreas de interesse operacional. Além disso,
disso, haverá uma central de flagrantes extraordinária funcionando na cidade da polícia. O efetivo dedicado ao BRICS vai ter, além de especialistas do esquadrão antibomba, policiais com proficiência em idiomas e agentes da inteligência, com monitoramento de redes sociais, além de policiais da perícia técnico-científica. E olha só, nesse fim de semana, o Festival Guapi Festeja Viseu trouxe união entre as culturas do Brasil e Portugal no município de Guapimirim. A segunda edição do evento gratuito celebrou as origens portuguesas na cidade fluminense, transformando a praça em um verdadeiro portal cultural entre os países. A segunda edição do evento gratuito Guapi Festeja Viseu movimentou a cidade de Guapimirim entre os dias 4 e 6 de julho. Na edição de 2025, a festa homenageou os laços e origens da cultura de Portugal com o estado do Rio de Janeiro em uma grande celebração feita na Praça Jardim da Cotia. O Guapi Festeja Viseu está sendo um sucesso, uma maratona aí de 3 dias. Com muita arte, gastronomia, dança. Os shows musicais e as apresentações dos ranchos folclóricos foram destaques desse resgate da cultura portuguesa na cidade. Durante o evento, representantes das entidades portuguesas locais reforçaram o caráter afetivo da celebração. E a gente colocando na cena, literalmente, todas as conexões que o Guapimirim tem com o Viseu. Suas singularidades, suas similaridades. E ver o público curtindo, apreciando o evento nessa praça linda, desse cenário que é a Praça da Cotia. A gente fica muito feliz em ver que tudo foi planejado com muito carinho. Guapimirim abriga a sede campestre da Casa de Viseu desde 1983, associação que leva o nome do distrito português natal do pintor Grão Vasco. O secretário de Turismo da cidade ainda aponta que Guapi Festeja Viseu está consolidado no calendário turístico da Serra Imperial, ajudando a consolidar a cidade como um destino cultural. E a gente sabe da importância do investimento, da gestão nos eventos para a consolidação do nosso calendário e, de fato, a entrega que está sendo feita para todas as famílias, enquanto tem esse benefício muito claro e muito sólido na economia local. Com o sucesso do Guapi Festeja Viseu, o município de Guapimirim já anunciou que o Festival do Inverno vai ser o próximo grande evento no calendário da cidade. Entre os dias 23 de julho e 3 de agosto, a cidade vai ser palco de uma programação cultural e artística gratuita no bairro Bananal. Fiquem de olho nas redes sociais da Prefeitura de Guapimirim e também especificamente no site festivaisdeguapimirim.com.br e também no Instagram Festivais de Guapimirim. Márcio ainda aponta que outros eventos estão por vir na cidade. Na sequência, o Guapi Motofest, Expo Guapi, além do nosso Natal, que já é um dos maiores, modéstia à parte, melhores também da região. Vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, amanhã já é quarta-feira, estamos chegando na metade da semana, uma semana bem fria, pelo menos aqui na região serrana. E claro, antes de sair de casa, a gente sempre quer saber como é que vai estar a previsão do tempo. Por isso, eu já estou aqui ao vivo com a Mariana Braga, que vai trazer essas informações pra gente. Mari, boa tarde! E aí, olha, amanhã é quarta-feira, o que a gente pode esperar? Ainda frio? Como é que vai estar a previsão para amanhã? Pois é, Rafa, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. A quarta-feira em Nova Friburgo tem previsão de dia de sol com muitas nuvens à tarde e à noite, mas sem chuva. As temperaturas devem variar, entre mínima de 9 e a máxima de 21 graus. Em Teresópolis, o dia amanhã será de sol e aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite, muitas nuvens, mas sem chuva. Os termômetros podem variar, entre mínima de 10 e máxima de 20 graus. Já aqui em Petrópolis, o dia amanhece com poucas nuvens e nevoeiro. E para períodos da tarde e noite, estão previstas poucas nuvens. Não há previsão de chuva para amanhã em Petrópolis. As temperaturas variam entre a mínima de 9 e a máxima de 22 graus. Já em Paraíba do Sul, a quarta-feira será de sol com algumas nuvens durante o dia. À noite, o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. Os termômetros variam entre a mínima de 11 e a máxima de 24 graus. E para finalizar nossa previsão, em Três Rios, o dia segue essa mesma tendência de Paraíba do Sul, com previsão de sol com algumas nuvens durante o dia, e à noite o céu fica com muitas nuvens, mas também sem chuva. As temperaturas podem variar entre a mínima de 10 e a máxima de 26 graus.
Mari, ontem comentei com o Eric que a gente está com uma amplitude térmica grande ali, as mínimas em perto dos 10 graus, as máximas acima dos 20, mas ainda assim está muito frio. Aqui em Petrópolis, quando está marcando 20 graus, se você não estiver no sol, você está sentindo frio. Então, gente, é isso mesmo, que não tem o que esperar porque a gente está no inverno, é a época mais fria do ano. Então, é normal essa previsão e, sem chuva para amanhã. Então, Mari, muito obrigada por suas informações e essa foi a previsão do tempo para esta quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais que aparecem aqui no rodapé para você ao longo do nosso telejornal. Amanhã a gente tem aquele encontro marcado, 13h. Eu estarei aqui ao vivo esperando por vocês. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.